Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do Summit Firjan IEL e Festival Futuros Possíveis 2020. Eu sou a Karen de Souza, estou com você participando deste festival e deste evento. Olha só, gente, enquanto o mundo físico se adapta aos nossos desejos e necessidades da melhor maneira possível, isso acontece mais facilmente no mundo virtual, que passa a ter um papel preponderante nas nossas vidas. E aí, nós temos algumas perguntas. Será que a gente vai entrar, afinal, no metaverso, que é uma espécie de sucessor da internet, que vai revolucionar grande parte do mundo físico? O quanto essas novas dimensões, humano-tecnologia, nos fazem repensar a nossa maneira de interagir com os nossos corpos e com os outros? Olha, para esse último painel do nosso evento, a gente juntou o Thiago Toshio, que é produtor de conteúdo imersivo na Go Vision, com a fundadora do Laboratório de Organismos Interativos e professora assistente do Departamento de Design da Universidade da Califórnia, a Kátia Vega, e o filósofo e pesquisador na área de Filosofia e Ciências Sociais, André Magnelli. E aí, para mediar esse nosso último painel, a gente conta com o Yuri Campos, que é analista sênior de conteúdo da Casa Firjan. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você de casa, por favor, continue enviando as suas perguntas pelo chat, porque essas perguntas acabam enriquecendo ainda mais o debate. Com vocês, a tecnologia replicará, incrementará ou romperá com a vida como conhecemos? Obrigado, Karen, dando show aí como anfitriã. A gente, na verdade, está indo agora, né, nosso último painel, última palestra. Amanhã é um dia só de oficinas. Estou muito feliz por fechar, então, o dia de hoje, né, fechando com chave de ouro. A gente reuniu 3 pessoas com visões bem diferentes, né, backgrounds bem diferentes, mas também muito complementares para debater sobre esse tema. A gente está trazendo esse tema, como a Karen falou, né, se a tecnologia vai replicar, vai incrementar ou vai romper com a vida como conhecemos. Então, antes de eu queria que cada um dos convidados, né, agradecer a presença da Kátia, do Thiago, do André aqui nesse bate-papo com a gente. Queria que vocês se apresentassem rapidinho. Na verdade, eu vou começar então com a Kátia, que ela trouxe uma apresentação também para a gente, né, antes da gente ir para esse assunto do metaverso, que é um dos conceitos que está baseando esse painel, que aliás é um conceito muito interessante que o Thiago vai explicar um pouquinho mais. A Kátia, ela tem um trabalho incrível com a utilização de tecnologia, né, para criar interfaces na pele, para você ter controle com o entorno, para você, enfim, diversas funções que você pode ter a partir daí. Então, Kátia, obrigado. Eu passo a palavra para você começar, então, a sua explanação. Muito obrigada. Meu nome é Kátia Canepa Vega, eu sou peruana. Para mim é um prazer estar com vocês, porque o Brasil para mim é muito especial. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na PUC do Rio. Depois disso, eu fiz um pós-doutorado no MIT Media Lab, e agora eu sou professora, como falaram, da Universidade de Califórnia em Davis. Então, para mim é muito especial voltar, como se dissesse, em casa, para mostrar as coisas que eu fiz quando estava no Brasil, mas também as novas coisas que eu estou fazendo. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, eu queria levar principalmente como uma reflexão a pensar em nossa pele. Se eu perguntasse para vocês, eu adoro fazer esta pergunta de qual é o significado da pele, eu vou ter respostas muito diferentes. Alguém pode me falar que a pele é aquele órgão de proteção do corpo que faz que tudo dentro de nós fique encapsulado. Alguém pode falar que a pele também é como se fosse um sensor. Eu posso, só com aproximar com o toque, eu poderia saber se a textura da superfície, se uma superfície está muito fria ou muito quente. A pele também se manifesta, ela muda de cor quando a gente fica nervoso ou quando tem algum problema físico, né? Tem acné, tem os granitos. A pele nos dá aquela informação. Alguém também pode falar que a pele é uma representação de nosso corpo, não? De como é que a gente quer se representar de muitas maneiras. A gente pode pensar a pele como um canvas,
que a gente modifica para conseguir fazer aquela expressão. E seguindo aquela definição da pele como uma expressão, a gente pode pensar como maquiagem, não? Que tem centos de anos, que, por exemplo, eu tenho um lápis labial vermelho, minha mãe tem um, minha avó tem um. Mas eu quero levar vocês a pensarem como é que, em função ao tempo, na verdade, a funcionalidade dos cosméticos não tem mudado muito. Mas eu vou mostrar para vocês uma proposta, que eu chamo ela de Beauty Technology, que é uma forma de usar os cosméticos como uma forma de interação, uma plataforma de interação. Então, este projeto se chama Beauty Technology, que foi meu projeto de doutorado na PUC do Rio, com o meu professor, o professor Hugo Fuchs, que foi meu orientador. Então, a gente conseguiu pensar em este conceito que faz parte de Wearable Technologies, onde estes 2 metros quadrados da pele que a gente tem poderia ser uma plataforma de interação. Então, por exemplo, criamos o maquiagem condutivo, esses cílios falsos, que com o simples fato de você piscar, você poderia ligar uma luz. Ou aquelas unhas com chips, RFIDs, como se você, para pagar o metrô, por exemplo, com só se aproximar ao sensor, poderia você identificar quem é você. Um cabelo condutivo, conectado nos sensores, que poderia detectar o toque no cabelo, e você poderia enviar uma mensagem se estivesse em perigo, por exemplo, na polícia. Então, são diversas formas de utilizar a nossa pele, nosso corpo, como uma plataforma de interação, de uma maneira diferente como estão os wearables até agora, né? Os wearables, dispositivos, se você vê alguém vestindo um smartwatch, esses relógios que você pode saber quantos passos você andou, ou muita informação do seu corpo, biodata também. Mas você consiga saber que essa pessoa está usando um smartwatch. Se é suas unhas, seu cabelo, seus cílios, é parte de você. Mas agora eu quero mostrar para vocês outros conceitos de como usar a pele também. Os projetos que eu mostrei de Beauty Technology são objetos interativos. São objetos que têm circuitos, têm baterias, têm cabos, para você conectar sensores e você carrega eles como se fosse um acessório ou um produto de beleza. No laboratório agora, ele se chama de organismos interativos, e o que eu faço é mostrar que a pele também pode ser uma plataforma de interação, mas também com o uso da biotecnologia. Este primeiro projeto se chama The Derma Abyss, como o abismo derramado, que foi um projeto que eu desenvolvi quando fui pós-doutorado no MIT, junto com o Harvard Medical School. A gente pensou no tatuagem, a gente falou, a pele se manifesta, a pele te dá informação, você muda de cor, tem algumas coisas que aparecem na pele, e a gente coloca também aquelas tatuagens. O que a gente fez foi utilizar os biosensores, que é um material que muda de cor, como se tem essas tirinhas de urina, que ela muda de cor com pH, ou fala se uma pessoa está embaraçada ou não. Mas a gente usou ela como se fosse uma tinta que você coloca dentro da pele, em lugar de usar uma tinta tradicional para fazer tatuagens, a gente usou aquele biosensor. Então, aquele biosensor pode mudar de cor e te dar informação do teu metabolismo, do que está acontecendo dentro de você. Esses são alguns exemplos de como que a gente estava criando esses biosensores. Esse projeto a gente desenvolveu com a Imperial College de Londres, uma evolução, porque a gente agora utilizou um smartphone que poderíamos ler cada um dos cores. Vocês podem ver, por exemplo, o biosensor de pH, vai de amarelo, azul. E essas cores poderiam ser identificadas e te dar aquele nível de pH que você tem.
A gente trabalha com pH, porque poderia te dar informação, por exemplo, se você está intratado ou não. De glucosa, para pessoas, por exemplo, com diabetes, que a glucosa sube e baixa também, poderia, com o simples fato de olhar a tatuagem, saber quando precisam mais insulina. A Albumine, que ele te dá informação de alguns erros que você poderia ter no rim ou fígado. Então, não somente um, mas o conjunto deles também podem servir para mostrar informações. E para mim foi um prazer trabalhar nesse projeto, porque mostrava aquela ideia de usar o corpo e não os botões como a gente está acostumado quando criamos uma interface, não? Você tem um teclado, um mouse, você toca em eles, você é quem faz o input para eles, mas é só o organismo mesmo, o metabolismo, que vai mudando e te dando aquela informação, revelando informação que você normalmente não teria acesso no lugar de você fazer um exame de sangue, por exemplo. Infelizmente, eu não posso fazer tatuagens no dia de hoje para vocês. É um processo muito longo para criar esse tipo de tatuagens para o consumo humano, mas este projeto mostra aquela possibilidade para outros laboratórios de biotecnologia também possam incluir estes biosensores como tatuagens, como já está acontecendo agora. Novos projetos estão saindo em relação a isso. Eu tenho centos de e-mails de pessoas que gostariam de ter aquela tatuagem, principalmente para pessoas com diabetes, por exemplo, porque, por exemplo, pessoas que você nem imaginaria que usaria uma tatuagem. Uma pessoa que tem mais idoso, mais de 40 anos da vida dele, pinchando a pele dele para saber os níveis de glucosa. Ou um pai que tem uma filha de 2 anos, que ele quer saber o que está acontecendo dentro dela. Tem outras pessoas que têm escrito para a gente, pessoas que querem utilizar isso para astronautas, como eles estão muito tempo no espaço, ou em animais, que eles não conseguem se comunicar. E outro projeto que o segundo projeto que eu queria compartilhar com vocês é outro fluido do corpo que a gente também poderia utilizar para revelar aquela informação de nós. A gente falou da pele, esses fluidos intersticiais que estão dentro da pele, que vai interagir com a tinta, mas agora eu quero falar da saliva. A saliva como um veículo de informação, porque a saliva também tem informação muito complexa, transparente, constantemente está se regenerando, mas também tem uma conexão direta conosco, com o nosso organismo. Então a gente criou este outro projeto chamado Brace.io no meu laboratório, onde usamos esses braques dentais com aquela ligadura que fica no redor dele, onde essa ligadura é realmente um biosensor. Ela também muda de cor com a informação que você tem na saliva. Aqui você pode ver um vídeo de exemplo, onde o dispositivo fica perto do bracket, a gente pode identificar a cor, e essa cor é enviada ao celular, onde você poderia ver, por exemplo, óxido nítrico, pH ou ácido úrico. A gente pode armazenar essa informação e ter informação disponível para você com o simples fato de ter como se fosse um laboratório na sua boca. Tem muitas aplicações, né? Tem aplicações que a gente pode pensar para a saúde dental, poderia pensar para pessoas com bulimia, por exemplo. Inclusive, agora, neste tempo meio estranho, podemos pensar em também a identificação do vírus com outro tipo de biosensores, no que eu te mostrei. Então, é uma forma que a gente tem para também usar essas cores em aquelas ligaduras para poder conseguir identificar, ter aquela informação que normalmente não vamos ter acesso da mesma forma
como se fosse sendo uma prova de sangue. Esses projetos que eu mostrei para vocês são técnicas de modificação corporal que já existem. Eu não criei os cosméticos, provavelmente a Cleópatra tem a patente disso. Eu não criei as tatuagens, cirurgias plásticas. A gente poderia pensar em muitas outras formas como a gente modifica o corpo. E o que o meu laboratório faz é repensar aquelas técnicas já aceitadas pela sociedade e como a gente reforça elas com o uso da tecnologia. Desta forma, a gente se aproxima muito mais ao corpo, cria uma conexão muito mais íntima com o corpo para poder criar aquela simbiose entre o organismo e a tecnologia. Queria agradecer ao meu laboratório, que são principalmente meninas de vários lugares do mundo. Eu gostaria que tivessem mais meninas também do Brasil. Deixo aqui os links para quem queira aplicar para a escola de design, que tem maestrias e também de computer science, se vocês têm interesse. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer novamente estar com vocês no Brasil. Obrigado, Kátia. Maravilhoso, parabéns pelo trabalho, viu? É muito interessante, né, ressaltar, esse painel ele tem muito a ver com experiência, né, e como que essas novas tecnologias estão mudando completamente a forma como a gente interage com o mundo, né, tanto a partir de aspectos físicos, como a nossa pele, como também a partir da nossa experiência no digital. E aí entra muito aquela história do metaverso, que a gente já citou algumas vezes durante o debate. Então, para falar um pouquinho sobre isso, agora eu chamo o Thiago. O Thiago ele já participou da pausa com conteúdo que a gente fez agora há pouco, falando sobre a realidade aumentada. E então, Thiago, você já se apresentou, o pessoal já te conheceu, mas se você quiser só fazer um overview, caso alguém não tenha participado da pausa com conteúdo, né, se apresentar rapidamente, e eu já vou emendar com uma pergunta para você sobre essa questão do metaverso, né? O que é isso? Se você poderia explicar um pouquinho sobre esse conceito para a gente. Quais são as principais tecnologias que estão fazendo, né, que podem nos aproximar desse cenário, um cenário bem sinais fracos mesmo, né, ou seja, bem distante, mas possível, futuro possível, e o que já existe hoje em termos de experimentação sobre isso? Ok, Yuri. Bom, Yuri, começar aqui também agradecendo, né, o convite de vocês, tanto para esse debate, quanto para a oportunidade de apresentar a ferramenta, né, que, de certa forma, dá um acesso ali para todas as pessoas a se familiarizar com essas tecnologias. E, bom, eu acho que eu fui introduzido na tecnologia a partir de outros campos, né, eu vim da área do audiovisual. Tive outros momentos que, na área técnica ali, que tive acesso a alguma introdução à programação, mas o meu caminho foi não pelos algoritmos, ou, né, tipo, essa questão mais lógica, mas foi pela criatividade. Então, a princípio, vi lá aquelas linguagens de programação, tipo Turbo C, Pascal, o Delphi, né, todas essas, essa base, né, que deu para mim uma visão sistêmica, né, dos processos, né, relacionado à produção desses conteúdos. E mandei ver na área do audiovisual, que foi onde realmente eu era muito feliz ali, produzindo audiovisual, e até que em algum momento eu fui apresentado a experiência de vídeos imersivos, né, aqueles vídeos 360, que, de certa forma, usavam câmeras, e naquele momento o universo abriu outros segmentos para mim. Por exemplo, a área maker, né? Então, porque a gente tinha que produzir as nossas câmeras, ir atrás de uma impressora, pegar um projeto e criar, né, as nossas câmeras baseado em projetos que estavam ali nas comunidades. Então, acho que isso foi uma descoberta, assim, muito positiva, saber que as comunidades, elas empurram muito essas tecnologias, elas dão acesso, né, elas compartilham muito, né, essas informações com o intuito de realmente levar essas tecnologias para o próximo nível, né.
E, então, assim, do vídeo 360, naturalmente, que eu fui atrás ali, tipo, há 10 anos atrás, mais ou menos, do meu primeiro recurso de imersão. Esse daqui, ele é uma peça do meu museu, tá, gente? Que é um cardboard. Eu acho que muitas pessoas já teve experiência com o cardboard e, assim, já teve várias fases da realidade virtual que, assim, o vídeo 360 naturalmente levou eu para outras ferramentas, como motores ali de produção de game, né? E aí a própria realidade virtual, dentro mesmo do contexto de interação ampliada, não só o vídeo, e naturalmente a realidade aumentada, né? Que elas se colocam dentro de uma categoria, elas são primas, e hoje a gente usa o termo realidade estendida, né, o XR, XR. Bom, o fato que eu trabalhei numa empresa da área de educação durante 10 anos, prototipando, criando experiência, tentando de alguma forma escalar isso, ou dar acesso às experiências, e isso, assim, em alguns momentos foram frustrante, né, porque isso impacta diretamente com a própria as possibilidades do aluno na ponta ali, né, a internet do aluno na ponta, os recursos, né, então é uma questão econômica mesmo, né, que a gente sofre, mas ainda assim a gente procurava sempre caminhos democráticos, então assim, desde a tour virtual, baseado com foto, a realidade aumentada, a princípio com o aplicativo, hoje indo para as plataformas ou para o próprio navegador, né, então experiências compactas que realmente a gente consegue entregar ali na ponta, né, desde já, né, acho que isso daí é uma realidade agora. Então, trabalhei 10 anos nessa empresa de educação, que foi realmente onde eu tive todas as oportunidades para aprender, trocar muito, e agora eu tenho, assim, uma empresa que cria esses conteúdos, conteúdos educativos, conteúdos voltados muito para a indústria de agro, que a gente leva ali para eventos, simulações, questões de experiências de treinamento, né, sem os riscos, ou de simulação, e tem um outro projeto que é o Boom Real Art, né, que é o Boom Real, de Boom mesmo, né, BOM, .art, que esse é uma experiência, é um projeto que traz desenvolvedores e artistas conversando e levando mesmo, né, as ferramentas, desde uma ferramenta de Tilt Brush, né, que é aquela ferramenta do Google que o artista já faz, aquela experiência de forma tridimensional, e experiências de realidade aumentada mesmo que em cima da própria arte assim, uma arte urbana, um grafite, né, ele acaba tomando, criando vida e trazendo elementos daquela narrativa, né, criando storytelling, que aí, tipo, a criatividade, ela realmente vai ditar, né, o sucesso dessas linguagens, né, e lógico, né, usando também isso para colocar com as marcas, né, tipo, desde uma camisa, um cartão, uma capa, uma embalagem, e no caso da educação, levando experiências realmente relevantes que o aluno tem conceitos abstratos ali que com o modelo 3D ele absorve assim de forma muito mais rápida, né, a compreensão daquilo lá. Outra, a partir de um modelo que você antes poderia ver num laboratório, mas como não tem um laboratório, eu ensino lá à distância, por exemplo, você coloca ali aquele objeto 3D e assim por diante, né. Bom, você falou do metaverso, né? Bom, o metaverso, ele é um conceito, é um termo que veio da ficção, a gente tem muitos exemplos aí, tipo, de filmes e livros, e não só o metaverso, mas o próprio conceito de avatar, ele também, ele tem essa, tipo, popularização a partir da ficção, e ele trata de um conceito de espaço digital, né? Um espaço digital persistente, compartilhado, e como o nome mesmo, né? O metaverso, além do universo, ele vai para um universo virtual que não precisa ser um único metaverso, são vários universos que eles se integram e, né, formam um universo. Eu acho que, assim, um exemplo em relação a um filme, né, uma ficção que é recente, é o Jogador Número 1, que foi para as telas, né, com o Spielberg, mas o livro, ele é um livro de cabeceira para todos os entusiastas desse meio imersivo, né. Bom, quais são os pontos que a gente coloca
sendo principais de um metaverso, né? Além da persistência, que é uma coisa que você não vai reiniciar aquele universo, ele é uma coisa, tipo, que acontece em paralelo com a vida real, né? Então ele não tem essa forma de se interromper ou terminar esse universo. Ele ocorre em tempo real, é ao vivo, né? Então sem limites para a quantidade de pessoas que vão estar entrando ali naquele universo. A economia ali que está dentro desse universo, ela é plena, ela é super, assim, ela anda conforme a própria o próprio crescimento do universo, assim, essa economia também está lá presente. E ela conecta, né? Ela abrange tipo, o mundo físico, o mundo digital, e assim, as redes públicas, as redes privadas, plataformas abertas, plataformas fechadas, e tipo, é aquele conceito de unir os universos, né? Então, acho que as marcas, elas já estão ali criando esses universos, hora por ferramenta, hora por categorias, assim, de campos profissionais, por exemplo, né? A gente já escuta isso. E em algum momento esses universos eles começam a conversar entre eles, e isso, enfim, é o conceito de metaverso, né? Então, se você ter lá uma experiência imersiva, que você realmente tem toda uma representação da vida real ali dentro, acontecendo, né? Bom, as tecnologias que a gente vê que elas fortalecem esse conceito, ou elas estão tipo, diretamente ligadas a esse conceito. Na verdade, todas as tecnologias agora elas passam a ser cada vez mais integradas ali, né? Acho que quando a gente fala lógico, o óculos, que é aquele conceito do óculos de imersão, e agora o óculos de realidade aumentada, que no caso a imersão do óculos de realidade virtual, você é transportado para o universo sintético, que ali você simula as experiências, isso já com movimento e tudo mais. E o óculos de realidade aumentada que traz um universo virtual para a sua realidade. Então isso também já faz parte desse conceito de tem passado, né, assim, como o metaverso é uma coisa que também está em construção, a gente tem colocado isso também dentro de um contexto do metaverso. Por quê? Porque praticamente o mundo do jeito que a gente conhece vai ser sim replicado, né? Quando a gente fala das câmeras que estão sendo lançadas, que elas escaneiam os objetos, que as câmeras assim atuais do iPhone, que tem câmeras LiDAR, né, que eles em segundos ele já captura todos aqueles objetos. A Google também tem outras tecnologias que com a própria câmera também já estão fazendo essa leitura. E aí, lógico, né, quando você coloca isso em cima de um carro para tornar ele um carro autônomo ali, você automaticamente está gerando uma infinidade de dados e gerando já essa rede que vai ser um espelho do nosso universo, né? Mas o 5G, eu acho que ele é realmente um momento que a gente tem tipo, uma disrupção por completo, porque ele une todas as tecnologias, desde a internet das coisas, a inteligência artificial que está por trás de tudo, né, ali curando, fazendo todas essas análises de dados, trazendo esses resultados. E aí, quando a gente fala dessa convergência, né, de todas essas tecnologias, que inclui também, né, como a Kátia colocou, os sensores, né, que vão estar desde dos nossos botões ou na própria pele, até na nossa célula mesmo, eles vão estar ali, né, trazendo essas informações para nós em tempo real, né, porque o 5G também ele tem essa questão de ter uma latência quase zero, assim, então é muito, não só a latência, mas tipo, a capacidade de colocar muitas informações em um pequeno espaço ali sendo processado por essa internet, né, que é o Web 3.0 ou Spatial Web, tem vários termos ali que a gente tem escutado, né, sobre essa convergência, que também vai trazer essa infinidade de dados e vai trazer tipo essa questão de a gente saber mais sobre tudo, né? Então eu acho que isso é um ponto, e assim, quando a gente pensa que isso vai demorar muito, quando a gente coloca isso dentro daquela questão da lei de Moore, né, que é uma coisa que a cada 18 meses as tecnologias dobram, isso em alguns casos já foi até extrapolado, foi até mais rápido do que a lei de Moore previa. A gente vê os avanços indo para essa questão da internet de tudo, né? Quando a gente fala o que existe hoje em relação a esse metaverso, o que a gente tem visto nesse caminho, tá aí já, né? Não é nenhuma coisa que se isso vai acontecer, isso é uma coisa muito atual,
talvez muitas pessoas não tenham esse contato direto com as ferramentas, mas os filhos dessas pessoas ou as novas gerações, elas se sentem muito à vontade nesse meio, que é os jogos eletrônicos, que quando a gente coloca jogos, internet, multiplayer, né, tipo jogadores ali, ele passa a ser uma área social. Ele assim já deixou de ser um jogo há muito tempo, quando as pessoas estão lá para conversar, né, para se encontrar. Eu acho que o conceito, que é um conceito muito, assim, uma analogia, que é aquela questão de quando a gente, na década de 90, sei lá, tipo, até 2000, a gente ia para praça, para quadra, para rua, para falar sobre as coisas, né, tipo, para trocar ideias, assim. E agora a gente vê os adolescentes, as crianças mesmo, indo para essas áreas sociais, jogos, né, para esses jogos, onde, de fato, eles estão ali tendo aquela mesma relação social que a gente tinha fisicamente nesses espaços públicos, né. E, bom, a gente tem também, lógico, né, os óculos de realidade virtual que tem, assim, evoluído numa velocidade realmente exponencial, que coisas que antes a gente precisava de uma máquina, um computador super sofisticado, até mesmo um PC game com uma placa de vídeo e tudo mais, caro, né, tipo, não acessível. Agora a gente vê esses óculos barateando e com todos os sensores necessários para ele ser uma experiência autônoma, né? Então, assim, o Oculus Quest, que é o último, talvez o mais popular atualmente, ele é um óculos que está $299, e ele já traz a possibilidade de você interagir em rede com ele. Você também não precisa estar com o próprio controle, né? Você com a sua mão mesmo, ele faz a leitura do espaço, escaneamento do espaço e do seu corpo. Ele traz essas possibilidades que, quando a gente coloca como uma ferramenta social isso, já tem muita gente trabalhando ali, compartilhando experiências de criar design, criar processos, né, já dentro de um escritório virtual, né? Então a gente está falando isso muito voltado para a indústria e, lógico, né, os entusiastas que realmente são os early adopters das tecnologias. Mas isso já está realmente sendo cada vez mais distribuído para as massas, né? Bom, eu acho, então, quando a gente coloca do que existe hoje, Roblox, Minecraft, Fortnite, o próprio Facebook também criando essas plataformas, e onde que as pessoas conversam ali como se estivesse no telefone na década de 80 por horas, né? E, bom, o avanço tem sido nesse sentido de cada vez mais a gente ter essa tecnologia desvinculada num PC super caro, e indo para processamentos, inclusive, na nuvem, né? Quando a gente coloca essas tecnologias, não dá para deixar de falar que todos os processamentos assim mais pesados, eles vão estar sendo feitos em servidores, e com o 5G, total liberdade para a gente também ter esse barateamento do hardware, né? Porque a gente consegue colocar a estrutura da rede agora, ela extrapola a rede plana e vai para outras configurações, assim, né? Que é dessa tecnologia. Já para os negócios, eu acho, assim, né, para as marcas, eu acho que existe um universo de oportunidade, não só para as marcas, né, mas para todo mundo, né? Quando a gente fala dessa explosão que a gente vai ter das tecnologias agora, tipo, cada vez mais elas se conversando, né? São as possibilidades que tecnicamente antes não existiam, né? E agora a gente tem desde, tipo, plataformas de produtividade, né, que acho que agora ela é o normal, né, não é mais, assim, nenhum movimento que se vai ou se não vai, né, ela realmente está muito na vida de todo mundo, né, então desde o Slack, o Zoom, né, e tem plataformas também, como os jogos, né, que a gente falou lá, que a molecada joga, né, o Roblox, Minecraft, a gente tem plataformas já direcionadas também, né, tipo, nesse nível intermediário, que você não precisa de um óculos, para você fazer reuniões, para você fazer eventos ali. E isso cresceu muito agora, né, tipo, então acho que uma que também é popular chama Virbela, e você pode lá criar seu avatar e já sair andando ali nos campos, contratar um espaço, fazer um evento, contratar as marcas para estarem ali dentro e
de fato, usar todos os recursos que a gente está acostumado, só que também de uma forma presencial, né, o espacial, que você pode dizer, né, e isso tem sido bacana porque a gente não tem visto uma resistência por outras gerações, né, que seja Baby Boomer, geração X, entrar lá e experimentar. Eles, na verdade, eles acham isso incrível, né, eles adoram essa experiência, né, que hoje é até colocado como uma experiência mais bacana, né, tipo, os filhos também acompanham ali toda essa experiência. O Facebook já está indo, assim, fortemente, ele tem lá um projeto que chama Infinite Office, então, assim, o teclado vai estar ali para você usar mesmo com óculos, experimentar as ferramentas. Quando eu falo mesmo com óculos, os próprios sensores, ele também está lendo o seu ambiente, então você não fica num ambiente, num universo, né, tipo, você tá ali no seu universo, enxergando onde você está, e isso tende a ser um óculos, né, tipo um óculos da Ray-Ban, que é o próprio Facebook, né, lá na convenção anual deles, já falou que para 2021 já terá esse óculos lançado, né, e eu acho que, a princípio, muito com a questão do que está sendo produzido no Spark, mas também, aos poucos, entrando nessas experiências do Oculus Quest, né, que é uma experiência mais voltada para a realidade virtual. Enfim, é um papo que, se a gente deixar, a gente vai falar aqui a noite inteira, hein, Yuri? Com certeza, Thiago. Com certeza, esse papo dá pra gente estender muito tempo ainda. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas eu acho interessante, a Kátia colocou a Pele, né, como uma plataforma de interação, foi o termo que ela usou, e você está trazendo já outras plataformas de imersão, né, dentro dessa perspectiva do virtual. Eu acho o Fortnite um case muito emblemático, muito atual, né? Tem muita gente que ainda não dá a devida importância, mas é um game, mas também que é capaz de pautar conversas super importantes no aspecto político. Por exemplo, agora, durante esse movimento Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, pessoas se reuniam através dos seus avatares, das suas personas digitais, para discutir essas questões políticas e gerar propostas, né, tentar gerar soluções a partir dessas discussões no ambiente virtual. Então, cada vez fica mais difícil mesmo, né, a gente evoluindo para esse caminho que você está apontando, a gente distinguir o físico do digital, o físico do virtual. E é uma plataforma também que movimenta 1,8 bilhões de dólares por ano em vendas de itens digitais, né? Isso é sempre importante falar porque envolve business, envolve marca, envolve empresas, enfim. Mas isso foi só um comentário à parte. Eu acho que a gente levantou a bola muito bem aqui para a próxima questão, né, porque a gente está discutindo aspectos mais práticos, né, que estão acontecendo, e eu queria trazer agora uma visão um pouco mais subjetiva, uma perspectiva filosófica sobre esse tema, com o André Magnelli. E aí, André, eu queria que você se apresentasse então para o pessoal e já emendasse com uma pergunta aqui que eu separei para você sobre isso, né, como essas dinâmicas, essas novas dinâmicas sociais hiperdigitalizadas vão remodelar o comportamento humano. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou fazer o papel aqui de fazer uma reflexão mais filosófica, né? E espero que não seja aquela intromissão dentro de um monte de coisas super interessantes do ponto de vista técnico, tanto apresentado por Kátia, quanto apresentado por Tocho, aquela intromissão do chato, que vai ver problema nas coisas que estão sendo feitas, que são cheias de potencialidade. Eu creio que eu não vou cumprir com esse papel, porque a reflexão que eu proponho aqui é apenas de trazer a contribuição da filosofia para que a gente possa fazer essa reflexão ética que está proposta aqui, né? Primeiro, essa questão que o Yuri trouxe, a quem agradeço pelo convite, agradeço a Casa Pijante de estar aqui retornando, depois de ter tratado da questão da ética e inteligência artificial. Vamos pensar agora um pouquinho. Eu proponho apresentar um pouco a reflexão, arrumando um pouquinho a discussão sobre o que é tecnologia e o que deve ser transformado no âmbito do humano. Tá? Eu sou André Magnelli, livre pesquisador, diretor, fundador e idealizador do Ateliê de Humanidades, que é uma instituição de livre estudo e pesquisa, situada aqui no Rio de Janeiro, mas é uma instituição em rede, então tem uma rede internacional. Logo, é uma instituição muito digitalizada, né? Pois bem, no próprio Ateliê, a gente pesquisa inteligência artificial, a gente pesquisa tecnociências. Como é que eu proponho entrar aqui? Por favor, vamos lá. Eu proponho entrar tentando responder as reflexões propostas pelo Yuri. Pode passar, por favor, o slide? As questões são essas, né, que estão postas aqui na mesa. Né? Haverá uma replicação, incremento ou de ruptura dada pelas inovações? E quais são as consequências éticas, sociais e antropológicas desse processo? Né?
Que transformações, que consequências são essas? Vamos começar fazendo 3 passos, tá? O primeiro passo, o segundo passo, eu vou desenvolver a partir da pergunta do Yuri. O terceiro passo, só vou desenvolver se o Yuri me perguntar um pouquinho mais, tá? O primeiro passo é o seguinte: a gente, para pensar questões sobre a possível incrementação, mudança ou ruptura dada pelas inovações tecnológicas, é da gente fazer um passo de afastar-se de uma concepção de humanidade muito autorreferente, de um humanismo meio antiquado, e pensar o humano de uma forma um pouco mais ampliada. É o primeiro passo. O segundo passo vai ser propor uma visão do que é tecnologia. Para que tecnologia? Qual é a relação do humano com tecnologia? Vou propor essas 2 coisas meio para arrumar uma discussão mais conceitual para a gente depois ir para o debate. Vamos lá. Para a gente, o primeiro passo, então, pode passar por o slide, é o de fazer de pensar o humano para além da caixinha. Pode passar. Pois bem, a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala de tecnologia hoje em dia é sair dessa dicotomia entre natureza e humanidade. É muito comum na nossa sociedade, no mundo moderno, da gente pensar que existe natureza de um lado, que é onde é que tem a matéria, o irracional, o inerte, o manipulável, as coisas sem inteligência, algo que só tem evolução mecânica, e de outro, a humanidade, que seria o âmbito da cultura, do racional, do ativo, aquela que vai administrar a natureza, que vai manipular, que é a única inteligente, que é a única criadora da história. Essa concepção de colocar natureza do lado e humanidade do outro é uma concepção de estar ainda dentro da caixa, que não permite pensar a relação efetivamente existente entre humanos e natureza, humanos e objeto, humanos e não humanos. Por favor, pode passar o slide. Como é que a gente, então, começa a arrumar a coisa? Primeiro, é de parar de pensar que os humanos são os únicos que agem no mundo, né? Tem um filósofo e antropólogo chamado Bruno Latour que desenvolve bastante isso. As várias entidades do mundo têm capacidade de agir, actância. Não no sentido de ter subjetividade, intencionalidade, não é isso. É dizer que a gente define as coisas do mundo, por exemplo, um átomo, por exemplo, um determinado sensor numa membrana celular, ou a gente define determinada micróbio ou bactéria ou parasita a partir da capacidade que eles têm de agir. Então, em vez de a gente começar pensando assim, nossa, as coisas estão começando a se tornar ativas e vão dominar os humanos, a gente tem que começar a entender que as coisas sempre foram bastante ativas. E a relação entre o humano e essas coisas é interativa. Primeiro ponto de conversa, né, de não achar que somente a gente age e o resto é inerte, e o problema é quando esse resto começa a ficar animado por causa das nossas tecnologias. Pode passar o slide, por favor. Segunda proposição. Além da gente falar que as coisas do mundo são ativas, tem uma outra coisa. A gente também está o tempo todo hibridizando as coisas. A gente está o tempo todo trabalhando com híbridos. Isso é normal na história humana e também é normal no mundo moderno. Uma obra de engenharia civil, as questões da vacina, construir um jardim, desenvolver nanotecnologias, é o tempo todo trazer alguma coisa do humano e trazer alguma coisa do não humano e fazer uma associação entre essas duas coisas, né? Então, quando a gente pensa do humano como aquilo que não deve se miscuir com o não humano, que não deve se misturar, a gente, na verdade, está pensando discursivamente. Mas, na prática, a gente está o tempo todo fazendo híbridos. E a questão é, vamos olhar esses híbridos? A Kátia está fazendo híbridos. Biosensores que que são escritos na superfície da pele a partir de tatuagem. O Tóshio também está fazendo. Então, vamos pensar esses híbridos. Vamos sair da caixinha. Pode passar, por favor. Bem, a segunda proposta que eu faço, a terceira que eu faço, além de falar que as coisas no mundo são ativas, não são passivas, e de dizer que há híbridos, é propor a ideia de antropoceno, que começa a colocar a questão ética. O que quer dizer isso? Cada vez mais no nosso mundo, no século XX começou isso, no XXI é exatamente marcado por isso, a gente está na era do que se chama de antropoceno, alguma coisa definida pelos geólogos e geógrafos. O que isso quer dizer? É a idade do homem em que o sistema terrestre e o sistema social, aquilo que a gente faz e o sistema Terra, estão de tal forma misturados que o que a gente faz
atua diretamente no sistema terrestre e volta para o humano. Ou seja, não dá para separar. Uma coisa está imbricada na outra. E isso tem implicações éticas. Ou seja, isso aumenta mais ainda a responsabilidade de nós, seres humanos. Pode passar, por favor. Bem, para a gente começar então aí para o segundo passo, eu só proponho uma diferenciaçãozinha entre 3 conceitos que são muito comuns quando a gente discute essas coisas, né? A gente fala de ciborgue, de androide e de robô, né? O que é o androide? Normalmente é aquela figura, aquele autômato que tem apenas a aparência do humano. Para as pessoas da minha geração, lembra-se logo o Exterminador do Futuro, mas tem outros exemplos mais atuais de cinema. Esse tipo de visão de androide, ela é muito no campo da ficção, da reflexão especulativa e muito próximo da realidade existente. A ideia também do robô, robôs são desenvolvidos. Robôs de forma humana são desenvolvidos, algumas vezes para cumprir certas funções, como, por exemplo, de cuidado de idosos, em que tem que botar uma carinha para ficar empática. Mas também não é alguma coisa que leva hoje em dia as tecnologias a falar os robôs vão dominar os humanos e os robôs com cara de humanos. O conceito mais interessante para a gente pensar as coisas é o de ciborgue. Ciborgue é essa junção entre o cibernético ou o mecânico, o automático e o corpo humano. Tanto o Thiago quanto a Kátia vieram trazendo exemplos de ciborguização, tá? Nós estamos cada vez mais ciborgues, misturando o maquínico com o humano. Pode passar, por favor. Bem, o robô também só mudou aquela figurinha ali. O robô não deve ser entendido apenas como algo que é antropomórfico. Se existem robôs hoje na nossa sociedade, são muito mais esses robôs que podem ser simplesmente inteligências artificiais que entraram no processo de aprendizado profundo, de machine learning. Não precisa ter forma humana. Boa parte dos robôs que povoam o mundo não são robôs com carinha humana, corpinho humano, 2 braços, 2 pernas que andam. Esses são muito difíceis de serem feitos, com talvez movimentos muito simples. Boa parte dos robôs que povoam o nosso mundo são robôs que são apenas digitais ou estão nos nossos computadores. Pode passar, por favor. Bem, segundo passo, tá? E aí a gente arma mais ou menos o campo para refletir sobre a ruptura ou não existente hoje em dia. O que é tecnologia e como ela evolui? Vamos lá. Bem, eu proponho uma visão de tecnologia que não é a única existente, tá? Ela é apenas uma simplificação para a gente diminuir a complexidade e tentar pensar as coisas. A tecnologia pode ser pensada a partir, por exemplo, de um antropólogo chamado André Leroi-Gourhan, um antropólogo francês, ou então a partir do Marshall McLuhan, que foi um importante pensador dos mídias. A tecnologia pode ser pensada como uma extensão do corpo humano. Por exemplo, uma vara estende meu braço, né? Uma corda também. Eu rodo e laço e puxo. Estou estendendo o braço. Uma escada também é extensão das pernas, né? Quando você tem uma ceifa para poder arar a terra, é como se você estivesse pegando os dedos, né, e estendendo eles para poder arar a terra. Quando você desenvolve determinada extensão do corpo humano, a tecnologia começa a se desdobrar numa lógica própria. Você pode chegar de um objeto mecânico apenas feito para capinar a terra, com o braço humano estendido e aperfeiçoado, e pode chegar num trator altamente sofisticado, completamente automatizado. O telefone ou o megafone é a extensão da voz humana, né? O óculos também é uma forma de melhorar a visão humana, mas também o binóculo também aumenta a visão humana. E a escrita é revolucionária, porque a escrita é um mídia, né, que fez o quê? Ela trouxe uma externalização da memória. A gente para de falar apenas transmitir memória pela oralidade e registrar coisas pela oralidade e começa a escrever pela forma do mídia escrito. Bem, qual é a novidade de hoje? Próximo slide. É esta aqui. A gente não está externalizando só braço, perna, corpo humano. A gente está externalizando aquilo que está no psiquismo. A gente está construindo tecnologias que externalizam a capacidade humana de imaginação, de raciocínio, de percepção. Muitas vezes, né, que a empatia é um pouco mais complicada, que é uma das coisas que mais barra exatamente a possibilidade de construir uma inteligência plenamente artificial
tal como a humana, a memória. Então, assim, essas novas tecnologias, elas estão entrando numa zona que é aquela que poderia dizer, é isso que caracteriza o humano. Pensar, memorizar, raciocinar. Algumas externalizações são fáceis de serem feitas e até um autômato faz muito melhor que o ser humano, como, por exemplo, cálculos altamente complexos. Outras são mais difíceis de serem feitas. Mas é aí que está a revolução do negócio. Pode passar, por favor. Exemplos, né? Antes de falar dos exemplos, vale afirmar que quando surge uma tecnologia, ela tem uma evolução própria também, né? E eu falei isso do ceifar para o trator, aí tem que pensar que também tem uma lógica própria da evolução das tecnologias. Agora vamos para os exemplos. Bem, por exemplo, né, aí estão tecnologias que aparecem como externalizações de capacidades humanas. Antes, a primeira foto aí à esquerda superior, você está olhando um monitor onde tem uma série de processos altamente complexos, técnicos, que hoje em dia estabelecem as melhores condições de negócios na negociação da Bolsa. O que é isso? Você saiu de uma situação em que tinha aquela guerra lá de pessoas negociando, com o telefone na mão e tudo mais, e estabeleceu uma série de mediações altamente complexas em termos tecnológicos para que a tomada de decisão seja, em grande parte, externalizada por determinada apuração, raciocínio, digamos, maquínico, e sustentada sobre máquinas a tal ponto que o humano pode, se não sair completamente do processo, se tornar apenas um auxiliar. O quadro que está na direita, esse quadro aí foi feito por um robô, né? Então, chegou-se a tal ponto de desenvolvimento tecnológico, principalmente com as tecnologias de machine learning, que você pode trabalhar com a possibilidade de que a criatividade que parecia ser propriamente humana, de produção de imagens e até de construção de obra de arte, possa a ser feito cada vez mais por robôs, por inteligências artificiais e tudo mais, né? Aí embaixo, aquelas histórias que voltam e aparecem na mídia. Máquinas que começam a compor textos, artigos, poesias, músicas e tudo mais. Então, são várias coisas que acontecem na cabeça do ser humano, e começam a ser externalizadas, né? Isso vai mudar a nossa relação com o conhecimento. Por exemplo, ciência dos dados, ela entra aí com toda uma discussão em torno disso, com novas ferramentas. A questão das humanidades digitais também entra aí revolucionando a questão da produção de conhecimento, tá? Então, esses dois passos servem para mostrar isso. Primeiro, a gente não é o único ator. Segundo, a gente está externalizando as nossas capacidades mentais e também externalizando as nossas aptidões para tecnologias, dispositivos técnicos, né, plataformas de interação, de imersão e tudo mais. Deixa eu dar os outros exemplos aí. Segue, por favor, adiante. Estou terminando minha fala já. Bem, o que é isso daí? Né? É uma máquina que está fazendo o quê? Você tem uma percepção do mundo. A percepção do mundo antes poderia ser feita onde você olha e você tem determinada memória, determinado, digamos, arsenal cognitivo, em que você vai olhar determinada coisa na realidade e avaliar, né? Por exemplo, um engenheiro fazendo uma inspeção numa obra. Quando você tem uma máquina que consiga fazer a partir de uma tecnologia, não sei, Thiago, você pode consertar, isso aí tem alguma coisa de experiência ampliada, né? Você vai olhar a realidade em que a percepção é ampliada pela mediação tecnológica. Isso muda completamente a coisa. Você pode chegar e colocar uma máquina que vai fazer um diagnóstico, seja numa obra, seja num processo industrial, seja médico, que vai fazer aquilo que antes um ser humano, apenas um ser humano, era capaz de fazer. Pode passar, por favor. Bem, aí é um outro exemplo, onde a imaginação pode ser trabalhada também, não somente dentro da caixinha, mas externalizada em meios virtuais, a partir de tecnologias, seja de experiência ampliada, seja de experiência virtualizada. Isso é alguma coisa também que externaliza um processo que estava apenas no cérebro humano. E o último exemplo, se eu não me engano, que está no slide nesse segundo passo, tá? Pode passar, é como que isso vai mudar as interações sociais, né? Você tem uma interação social física, face a face, que era praticamente aquilo que reinava no mundo humano há milhares de anos, né?
pelo meio da escrita mudou, você começa a ter uma interação pela escrita, depois surgem outros mídias, telefone e tudo mais, e agora a gente está numa determinada forma de compor sociedade em que você não precisa estar no mesmo espaço-tempo. Nós estamos aqui conversando, cada um na sua casa, fazendo uma interação social completamente digitalizada e virtualizada. Com o metaverso, isso se extrapola ao limite, né? No que isso muda a interação humana, as formas de sociabilidade? Essa é uma questão que a gente pode deixar aí, e se o Yuri me provocar, eu sigo adiante. Pode passar, por favor? É isso aí. Terceiro passo fica aí como suspense por enquanto. Vai lá, Yuri. Você quer perguntar alguma coisa? Quer seguir? Terceiro passo eu não vou falar agora, não. Ah, muito bom, André. Eu estava na dúvida se você ia continuar, porque estava aparecendo aqui para mim no retorno ainda seu PPT. Mas, cara, eu tenho várias provocações que eu gostaria de fazer para você, mas eu acho que eu vou ser conciso por questão de tempo, né? A gente tem um compromisso aqui com o horário, então para também não desrespeitar esse compromisso com o pessoal, eu vi, assim, primeiro eu queria agradecer, né? A galera comentou bastante aqui no chat, fizeram algumas perguntas, mostraram muito interesse. Alice, o Flávio, a Karina, a Carla também. Eu acho que eu vou compilar então, André, as perguntas que eles fizeram e, Kátia, o pessoal ficou muito fascinado assim, com o projeto da tatuagem e, então assim, eu vou compilar então as perguntas e vou abrir para uma roda de considerações de vocês e eu queria também que vocês ficassem à vontade para comentar em cima do conteúdo dos colegas aqui do painel. Então, a primeira né, um compilado de perguntas aqui que fizeram é com relação justamente a essas soluções apresentadas pela Kátia. Perguntam quão distante essas soluções estão do mercado e se existem marcas e empresas já desenvolvendo isso para o público. E aí, para o Thiago, perguntaram algo numa linha parecida, né? Se você vê essa popularização das tecnologias que permitem a possibilidade do metaverso se tornarem mais acessíveis, né, se popularizarem, porque hoje elas são tecnologias ainda pouco acessíveis. Para o André, perguntaram muito sobre a questão da humanidade ampliada, André, mas essa eu acho que você esboçou bem, o pessoal perguntou mais no início da sua fala, depois você veio com aquele exemplo que, aliás, é muito didático de como a tecnologia amplia as funções humanas, né. Então, com essas perguntas em mente, eu queria que vocês fizessem umas considerações finais baseada nelas e também, né, de novo, abrindo para vocês também comentarem em cima do que os outros colegas aqui do painel apresentaram. E aí a gente pode começar por você, Kátia. Claro. Não, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito importante eu também falar de o tempo, né, de quanto tempo a gente pensa que vai ser para ser executado. Como eu falei, o projeto das tatuagens foi um projeto que desenvolvimos com uma prova de conceito e que não posso fazer tatuagens no dia de hoje para vocês, mas tem uma evolução aos poucos que a gente está fazendo, mas também tem outros laboratórios de pesquisa que estão trabalhando nisso. Tem um laboratório que eu tenho visto na Universidade de Colorado, que usa nanotecnologia, e não os cores, mas os raios solares, ultravioletas, para ver se você, por exemplo, precisa colocar mais creme. E usando nanotecnologia para criar essas tatuagens, inclusive o autor já fez uma tatuagem dessas em ele mesmo. Obviamente, como eu falei, se você pensa, inclusive, em qualquer droga, qualquer medicina, demora uns 5 ou 10 anos para ser fabricado. Esperemos que não demore tanto em fabricar essas tatuagens. O que a gente quer mostrar agora com as tatuagens é a possibilidade, não só para o público, mas também para os laboratórios de pesquisa. Porque normalmente eles ficam muito fechados em desenvolver alguns tipos de tecnologias, mas o que a gente está mostrando é como pode existir algum outro substrato para colocar a tecnologia que eles estão criando para que nestas massas que a gente tem de modificação do corpo, podemos utilizar aquelas técnicas com a biotecnologia. Mas outra coisa que eu queria comentar é que não somente o uso da tatuagem, né, como a gente tem
concebido, tenho mostrado para vocês, que usa da tinta e a agulha que vai dentro da pele, mas já tem empresas que estão fazendo aquelas tatuagens que são temporais, que você coloca em cima do corpo, inclusive com a L'Oréal e outras empresas da MC10, que ela identifica a mudança de também os raios solares, né, para você saber quando precisa colocar mais creme, né. Então eu acho que é uma evolução. Para mim é muito legal ver que estas empresas estão fazendo aquelas tatuagens temporais com aquela ideia que a gente teve. Esperemos que no futuro os laboratórios de pesquisa também invertam mais tempo também em como levar aquelas tecnologias que eles criam para a população. Que legal, Kátia, obrigado. E parabéns pelo português, viu? Você está arrasando. Então, Thiago, posso seguir? Tem tempo que eu não estava falando. Tá indo ótimo. Muito bom. Bom, em relação, né, a essas tecnologias que envolvem aí, tipo, né, o metaverso, eu acho que quando a gente coloca das dificuldades que a gente, econômicas, né, que eu até comentei ali, que de um lugar para o outro muda muito. A gente tem áreas aqui hoje no Brasil que de fato não tem ainda nem a internet. Então, ou assim, né, a população que ainda não tem nem acesso à internet. A gente vê movimentos, né, é engraçado porque a gente vê movimentos das companhias de telecomunicações, assim, em colocar planos de dados envolvidos nas redes sociais, que você, tipo, faz lá um plano e você tem todo acesso às redes sociais, mas a gente não vê isso ainda, por exemplo, para a educação, né? Tipo, um movimento direcionando isso para outros campos, a não ser lá essa relação social aí que também entre várias outras implicações que a gente tem visto. Bom, o fato é que a tecnologia, ela é exponencial, como eu coloquei, e a gente tem visto isso até mesmo por conta desse momento que a gente passa sendo acelerado por ferramentas, né, necessárias para a nossa necessidade atual. Eu acho que o homem, ele, em termos de comunicação, ele, como o André colocou, ele começou escrevendo na pedra, né, ele, tipo, e depois veio uma série de revoluções agrícolas, cognitivas, industriais, e a gente sempre foi pautado muito nessa questão do frame, né, da tela. E acho que a realidade, a realidade estendida hoje, ela tem essa função de quebrar uma coisa que até hoje a gente veio num quadro, numa tela, no celular, a gente está olhando ainda para um frame, né? Quando a gente fala dessa expansão, a gente vai realmente ter os elementos espalhados no ar. Então, naturalmente, a tecnologia está sendo avançada. A gente não acredita que o celular, né, ela é o limite, é o fim do nosso meio, que começou lá na pedra, como eu disse, na caverna lá, pintura rupestre, e o caminho tem sido isso. Tipo, a própria indústria, né, como a Apple tem lá seu projeto que também eles colocam como sendo o próximo wearable deles, o próximo smartwatch deles, provavelmente vai ser um óculos. O processamento vai estar no celular, mas ele vai estar ali com muitos elementos ali, tipo, dando acesso para essas pessoas com o celular no bolso, né? A gente tem várias empresas que já começaram a fazer esse caminho. O Facebook é uma das plataformas assim, que mais investe nesse meio. Como eu disse para vocês, eles estão falando de lançar já uma parceria que já está, né, feita com a Ray-Ban para lançar o óculos deles. E a gente acho que provavelmente a gente vai ver isso inicialmente na própria empresa, né, voltando para essa questão ali de reuniões. E, de fato, o acesso para isso, a gente já tem algumas experiências práticas hoje, né? O próprio celular hoje, você consegue fazer experiências de realidade aumentada, uma tecnologia que não é tão recente, mas que você já consegue se movimentar e o objeto fica ali, né, bem estável, né? E com a realidade virtual, tipo, teve esse boom, né, desse assunto, veio agora também, assim, quando o Facebook adquiriu o Oculus Rift por 2 bilhões
E ali toda a indústria virou de cabeça para baixo ali, né? Lógico que fez uma previsão de escala, de acesso, né, que frustrou muita gente, mas o fato é que não parou e que acho que o fator principal ali, né, que dá certo, não é uma coisa que não dá certo. Tanto a AR quanto o VR é muito claro, né, o potencial dessas tecnologias. Então, acho que assim, a experiência com os jogos, ela é, assim, de fato, a primeira entrada, né, que a gente tem visto, né. Então, as pessoas estão criando, estão vendendo, estão ganhando dinheiro ali, a realidade aumentada já está no seu bolso, já está no bolso das pessoas, não é uma experiência ergonômica muito prática ali, né, mas quando tiver no óculos, que também está breve ali, a gente já vai começar a ver isso, né. Bom, eu acho que a gente... É isso, Yuri. Não, sim, e é interessante, né, porque eu acho que vai muito também com a questão de você ir se familiarizando com essas tecnologias da forma que der, né, o conhecimento ele está muito disseminado, é claro que assim, existe uma parcela muito forte da população que não tem acesso, mas já o própria pausa com conteúdo que você fez, né, de você demonstrar na prática como que se cria um experimento de realidade aumentada, já é um fato muito interessante nesse sentido. E aí, passando então para você, André, para as suas considerações finais, e claro, né, eu queria que você, dentro dessas considerações, já desse então uma pincelada sobre as implicações éticas, né, de todo esse discurso que a gente está compartilhando aqui durante esse painel. Vamos lá, eu acho que a gente pode ir para esse terceiro passo que eu deixei meio com suspense no final. Vamos compartilhar aí de volta. Eu acho que, tentando pensar a partir do que o Thiago falou, a Kátia falou, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar as explicações éticas é afastar as visões escatológicas, ou seja, as visões sobre o fim do mundo, as visões muito baseadas de uma especulação muito grande, como, por exemplo, o transhumanismo, né, a ideia de que existe efetivamente uma vontade de superar o humano, porque a espécie humana é fraca e realmente tem que se transformar, superar o corpo para gerar um corpo completamente cibórgico, né? Um ciborgue completo. Isso tem que afastar, não tem por que entrar nisso. A ideia de uma robótica antropomórfica, dos robôs vão comandar o mundo, que os robôs vão se procriar e tudo mais e tal, não precisa entrar nessa entrada, e nem de geoengenharia. Não que hajam não que haja hoje certas possibilidades de certos dobramentos que vão nesse sentido. Mas afasta um pouquinho e vamos para o próximo slide, para vocês verem mais ou menos como é que eu tentei pensar os futuros plausíveis, estimulado por vocês. Eu acho que o mais provável é radicalizar essa externalização do corpo humano, tal como eu falei, numa nova fase, onde as capacidades psíquicas dos humanos estão cada vez mais acopladas em dispositivos tecnológicos e inteligências artificiais. É interessante que externalizou, mas também se inscreve no corpo. É o que a Kátia faz, se inscreve na pele, se inscreve dentro do corpo. Então você externaliza e também inscreve no próprio corpo. Isso há uma multidão de tecnologias que a gente poderia dialogar caso a caso como é que isso acontece. O segundo futuro plausível é de aprofundar efetivamente essa digitalização e virtualização das relações humanas, das experiências individuais, das formas de construção dos saberes e tudo mais. O Thiago está desenvolvendo isso no campo da educação. Isso só vai se aprofundar. Tá? Terceira é a criação de novas tecnologias inteligentes, com capacidades cada vez mais semelhantes a organismos vivos. A Kátia falou sobre isso. Né? Cada vez mais temos que ter não somente biosensores, mas também, como vocês também trabalharam em outros, arquitetura autorreplicável e tudo mais. E a quarta possibilidade bem plausível de desenvolvimento que já estão aí, né, que é a substituição completa de atividades humanas por máquinas inteligentes, né, que têm capacidades supra-humanas, como, por exemplo, aquele que envolve mero cálculo, raciocínio, trabalhando com dados que nenhum ser humano consegue assimilar. Pois bem, seguindo para a questão das explicações éticas, próximo slide. Qual é o cenário provável, então, que eu vejo? Tá? Que é o próprio problema ético o tempo todo sendo posto. Porque todos os processos que vocês estão falando, todas as questões que surgiram ao longo dos futuros possíveis, são questões ambivalentes. O ser humano ele vai avançar o tempo todo nessa ambivalência ao longo do século, né? Entre
as potencialidades existentes de liberdades, interações, ampliação da experiência, criações, inovações, autodescobertas. O Thiago falou bastante sobre isso. Mas também vai ter que lidar o tempo todo com a ameaça de descontrole tecnológico e de um uso humano para dominação e exploração de outros seres humanos e outros seres vivos. A questão ética, em geral, é essa. Agora, cada tecnologia vai levar a questões específicas, que vão lidar com liberdade corporal, a questão de monitoramentos, controles e todas as implicações sobre isso. Vamos lá, estou terminando. Próximo slide. Se a gente pensar, então, em termos de maus cenários prováveis, para além do plausível, o primeiro é de que as tecnologias venham a diminuir as capacidades humanas mais propriamente humanas. Inteligência, linguagem, criatividade, desumanizando-nos. Aí já é um primeiro cenário meio, isso não vai ser bom. Como o ser humano tem a capacidade de criação muito grande, eu acho que é difícil que não se crie também resistências, discussões éticas sobre isso. Mas, de fato, né, as tecnologias assumindo, por exemplo, funções como de memória e raciocínio, pode levar a gente, no longo prazo, nos tornarmos cada vez mais, me desculpem o termo, idiotas. Por que o termo é plausível? O termo de sentido grego, voltados para si mesmo, sem capacidade de raciocínio. Idiota e grego é isso. A pessoa se torna incapaz de relação com o outro, incapaz de tomar uma posição pública, de raciocinar. Isso pode acontecer quando máquinas cada vez mais assumem funções que eram antes dos humanos. Próximo cenário provável que é ruim é o cenário Black Mirror, né, que a gente vê, né? Várias disrupções tecnológicas que podem desencadear mundos distópicos, sociedade de castas, dominação ditatorial automatizada e tudo mais, né? Isso daí, se acontecer realmente de levarmos a sério as escatologias tecnológicas, não regularmos eticamente a inovação e seguirmos apenas interesses políticos de mercado. E seguir interesses de mercado não há problema, desde que haja regulação ética, legal, disso, para que também impeça os maus usos dessas tecnologias. E o próximo slide, né, para pensar as implicações éticas, o que eu tenho não é respostas, é colocação de problemas. Né? Infelizmente é o vício de pessoas de humanas, né? Vícios de filósofos. Eu coloco questões de saída. Né? Como podemos fazer um bom uso da revolução tecnológica em curso sem cair na desmedida tecnológica, no descontrole? Tá? Como nós podemos, então, esclarecer a nossa própria humanidade e permitir novas explorações de potencialidades a partir dessas tecnologias? E por última pergunta, temos que estudar, conhecer como que esses objetos têm modos de existência específicos, certa forma de ser, e isso permite talvez que a gente seja mais humano, tenha um humanismo aprofundado. É uma pesquisa até que o Rafael Damasceno, livre pensador do Ateliê e do Museu Nacional, desenvolve fazendo uma antropologia das tecnologias. Então propõe essas questões éticas. Afinal, ética não é receita de bolo. Ética é se botar a pensar. E isso é uma coisa tipicamente humana. Enquanto formos humanos, vamos colocar questões. Muito obrigado. Olha, eu ia falar isso mesmo, viu? Eu ia falar que eu não sei se a gente sai desse evento com mais respostas ou mais perguntas. Provavelmente mais perguntas, mas isso é bom. Fica aí para a gente refletir ao longo dos próximos dias, deglutinar. Lembrando que esse conteúdo fica disponível também no Hot Site, então você pode voltar para eles. Talvez você encontre algumas respostas a mais durante essas voltas. Então, queria agradecer muito, André, Thiago, Kátia. Foi ótimo bater esse papo com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades ainda no futuro. E, claro, principalmente presencialmente, quando isso tudo passar. Obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado, gente. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Carlos Pejano. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado, público. Boa noite. Boa noite. Obrigada. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim do nosso ciclo de palestras do evento deste ano. Acho que é importante a gente sempre agradecer a sua participação. Obrigada por estar com a gente nos últimos 3 dias. Eu tenho alguns recadinhos. Estou chegando no final, mas ainda tenho recado. Olha, aquelas oficinas que tem vagas ainda, a oficina Jogo Futuros Possíveis ainda tem vaga aberta, então você pode se inscrever. E se você se inscreveu na gestão ágil, você tem até amanhã de manhã para realizar o pagamento, tá bem? Olha, gente, é importante a gente
pensar também que nos últimos 3 dias a gente teve acesso e contato com muito conteúdo relevante. Como o Yuri acabou de dizer, esse conteúdo vai ficar disponível aqui no Hot Site, então você pode voltar e assistir novamente, viu? E eu acho que ficou aí uma ponta de curiosidade para a gente realmente assistir, fazer parte e tomar decisões no presente que realmente possam fazer com que a gente chegue a futuros possíveis, futuros bons para todo mundo, né? E acho que a gente teve uma grande oportunidade por aqui. Olha, é bom lembrar que daqui a pouquinho começa a experiência imersiva, ela se repete amanhã também, sempre às 8h30 da noite, é uma parceria, né, entre a Casa Firjan e a Companhia de Teatro Pequeno Ato. Então, não perca, a gente está encerrando aqui, dá tempo de beber uma água e participar a partir das 8h30 da noite. E lembrando que amanhã não tem rodada de palestras, mas tem um monte de oficinas, várias atividades. Você pode saber tudo que vai rolar amanhã também no nosso Hot Site, viu? Obrigada mesmo por acompanhar o nosso Summit Firjan e IEL e o Futuros Possíveis 2020. E durante todos os dias do evento, a gente teve uma facilitação gráfica que resumia bem bonitinho, assim, de um jeito bem design, todos os conteúdos que foram abordados. A gente vai compartilhar esses conteúdos com você por e-mail, podem ficar tranquilos, mas para te dar aí um gostinho, a nossa equipe preparou um vídeo super bacana em que você vai poder ver um pouco de como que ficou esse trabalho, tá? Foi um prazer e uma honra participar desse evento com vocês e eu espero vocês na próxima. Um beijo, se cuidem e até a próxima.